Motor a diesel versus motor a gasolina, qual é o melhor para você? Quando se trata de motores, a batalha entre diesel e gasolina tem sido travada há décadas. Motores a diesel oferecem uma eficiência de combustível incrível e um poder de tração incomparável, enquanto motores a gasolina proporcionam velocidade relâmpago e desempenho emocionante. Mas qual realmente atende às suas necessidades? Neste vídeo, vamos detalhar tudo o que você precisa saber, desde a produção dos combustíveis diesel e gasolina, até seus diversos aspectos como motor, economia de combustível, potência, custo, manutenção e desempenho. No final, você saberá exatamente qual motor se adequa ao seu estilo de vida, permitindo que você tome uma decisão informada. Motores a diesel e a gasolina existem há muito tempo. Eles são as fontes de energia para vários tipos de máquinas. Diesel e gasolina consistem em hidrocarbonetos. No entanto, possuem características únicas individuais. Embora ambos caiam na categoria de destilados, compartilhando a mesma origem como produtos refinados do petróleo bruto, seus processos de produção e aplicações são diferentes e são adaptados para usos distintos em motores e máquinas. Primeiro, vamos ver como eles são feitos. Diesel e gasolina são dois dos tipos mais comuns de combustível usados em veículos hoje em dia, e em muitos outros tipos de máquinas. Ambos são feitos a partir de combustíveis fósseis, ou extração de petróleo bruto do solo, ou perfurado do solo. Os combustíveis fósseis são basicamente linhagens antigas de animais e plantas mortos que foram enterrados no solo por um tempo muito longo. Com o tempo, essas plantas e animais mortos foram aquecidos por água quente e vaporosa nas profundezas da terra, quero dizer, do solo. E à medida que a temperatura subia e ficava mais alta e quente, isso criava uma reação química com esses fósseis de plantas e animais mortos, transformando-os em petróleo, líquido ou carvão sólido. Gasolina e diesel são simplesmente formas de petróleo, também conhecidos como subprodutos do óleo ou carvão, que possuem diferentes estruturas químicas. Diesel e gasolina são ambos feitos a partir do refino do petróleo bruto, mas são diferentes na forma como são processados. O diesel é criado a temperaturas mais altas durante o processo de destilação, tornando-o mais pesado e menos volátil do que a gasolina. A gasolina, por outro lado, é refinada a temperaturas mais baixas, resultando em um combustível mais leve e mais inflamável, adequado para motores menores, como os de carros. Então, quando o petróleo bruto chega à refinaria, ele passa por várias etapas antes que o motor de combustão possa usá-lo no seu carro. Primeiro, ele é destilado, que é um termo para o aquecimento e separação do óleo. Depois, é convertido. Esta etapa de conversão é onde as empresas adicionam produtos químicos ao óleo em recipientes para obter o resultado desejado e, finalmente, ele é tratado, que é onde ocorre a mistura dos elementos. O que resulta disso são os vários produtos de combustível que você vê nos postos de gasolina. Como os carros utilizam esses produtos de combustível? A principal diferença entre o funcionamento dos motores a diesel e a gasolina está na forma como eles inflam o combustível. Motores a diesel dependem da compressão para gerar calor e inflamar o combustível, enquanto motores a gasolina usam velas de ignição para criar uma faísca que desencadeia a combustão. Em um motor a diesel, o ar é primeiro puxado para dentro de um cilindro, um espaço oco no motor. Dentro do cilindro há um pistão, que é uma haste de metal robusta que se move para cima e para baixo para comprimir o ar. Quando o pistão se move para cima, ele comprime o ar a uma pressão e temperatura extremamente altas, tanto que o calor por si só é suficiente para inflamar o combustível. No momento certo, os injetores de combustível pulverizam uma fina névoa de diesel no ar comprimido superaquecido. Isso faz com que o combustível se inflame em uma explosão controlada, criando energia que força o pistão para baixo. Novamente, esse movimento é o que alimenta o motor, transferindo energia para as rodas do carro para fazê-lo se mover. Em um motor a gasolina, o processo é ligeiramente diferente. A gasolina é primeiro misturada com ar antes de entrar no motor. Essa mistura é criada ou em um carburador, em carros mais antigos, ou mais comumente hoje em dia, por um sistema de injeção de combustível. Uma vez que essa mistura de ar e combustível entra no cilindro, o pistão a comprime, embora não tanto quanto em um motor a diesel. Para acender a mistura, uma vela de ignição gera uma pequena faísca elétrica no momento exato, causando uma explosão controlada. A força resultante empurra o pistão para baixo. Assim como em um motor a diesel, esse movimento é transferido através de uma série de hastes e engrenagens para girar as rodas do carro. A diferença na forma como esses combustíveis inflamam, compressão em motores a diesel versus faíscas em motores a gasolina, também explica por que os motores a diesel são mais eficientes em termos de combustível e mais adequados para veículos pesados.
Embora os motores a gasolina sejam mais leves, mais responsivos e comuns em carros menores, o custo de produção do diesel é menor do que o da gasolina, o que significa que você deve esperar pagar menos por um galão de diesel. No entanto, os preços de ambos os combustíveis têm subido e descido nos últimos anos. Vale a pena notar que a demanda por diesel é um pouco diferente da gasolina, pois geralmente é usado em grandes máquinas, fábricas industriais e geradores de energia. Hoje, o diesel custa mais no ZWOA do que em outras partes do mundo por causa dos altos impostos aplicados devido às rigorosas regulamentações sobre emissões de gases de efeito estufa e padrões de monóxido de carbono. É por isso que alguns fabricantes de automóveis estão trocando seus modelos americanos de motores a diesel para motores a gasolina. O custo de compra de um carro novo também depende do tipo de veículo que você deseja. Um veículo movido a diesel geralmente será mais caro do que seu equivalente a gasolina, porque precisa de peças diferentes que custam mais durante a produção e manutenção. Expectativa de quilometragem. Carros a diesel geralmente oferecem melhor economia de combustível em comparação com carros a gasolina, tornando-os ideais para longas distâncias e aplicações pesadas. Em média, os motores a diesel são cerca de 20 a 35% mais eficientes em termos de combustível do que os motores a gasolina. Essa eficiência decorre do seu design. Os motores a diesel comprimem o ar em proporções muito mais altas, tipicamente em torno de 14 a 22 para 1, em comparação com 8 a 12 para 1 nos motores a gasolina. Isso gera calor suficiente para inflamar o combustível sem a necessidade de velas de ignição. Isso elimina a perda de energia associada à criação de faíscas, tornando os motores a diesel mais eficientes em termos de energia. Outro fator crítico é a maior densidade energética do diesel. Um galão de diesel contém aproximadamente 15 a 20% mais energia do que um galão de gasolina, o que significa que carros a diesel podem viajar mais longe com a mesma quantidade de combustível. Por exemplo, um veículo a diesel típico pode alcançar de 35 a 40 milhas por galão na estrada, enquanto um carro a gasolina comparável pode fazer em média de 25 a 30 milhas por galão. Essa maior densidade de energia contribui para maiores distâncias de condução, tornando os motores a diesel uma escolha econômica para motoristas frequentes ou de longas distâncias. Os motores a diesel também se destacam em torque, que é a força rotacional que ajuda um veículo a se mover. Veículos movidos a diesel frequentemente entregam valores de torque que são de 25 a 50% maiores do que seus equivalentes a gasolina em velocidades mais baixas do motor, ou RPMs. Isso os torna particularmente bem adequados para rebocar cargas pesadas ou transportar trailers, especialmente em terrenos acidentados, onde uma alta força de tração é essencial. Por exemplo, um caminhão a diesel pode gerar de 400 a 500 libras-pé de torque, em comparação com um caminhão a gasolina com 300 a 350 libras-pé na mesma categoria. Em contraste, os motores a gasolina são projetados para velocidade e desempenho. Motores a gasolina geralmente alcançam picos de potência mais altos, o que se traduz em aceleração mais rápida e maiores velocidades máximas. Um carro esportivo com motor a gasolina pode produzir de 300 a 400 cavalos de potência ou mais, permitindo que ele acelere de 0 a 100 km por hora em menos de 5 segundos. No entanto, esse foco em potência e velocidade tem um custo na economia de combustível, pois os motores a gasolina consomem combustível mais rapidamente e exigem reabastecimentos mais frequentes. Em termos de desempenho, as vantagens dos motores a gasolina e diesel são bastante diferentes. Carros movidos a diesel são mais eficientes e duráveis do que os a gasolina, porque podem produzir mais torque, o que significa que podem puxar cargas mais pesadas. Por outro lado, a gasolina é mais econômica e oferece mais potência do que o diesel. Veículos a gasolina também podem ser fabricados e mantidos a um custo menor do que seus equivalentes a diesel. Vale destacar que a vida útil dos carros a diesel é cerca de 2 vezes maior do que a de um veículo a gasolina, devido à ausência de um sistema de ignição por velas. Portanto, há menos desgaste em peças como pistões, válvulas e cabeçotes. No entanto, devido à compressão nos motores a diesel, se afetados pela temperatura, os motores a diesel precisam ser conectados a um aquecedor quando está frio, ou não vão ligar. Ao comparar diesel versus gasolina e decidir qual tem melhor desempenho na estrada. Depende do tipo de condução que você faz. Na maioria das vezes, os veículos a diesel têm um desempenho melhor em rodovias, enquanto os carros a gasolina são melhores para alta velocidade ou condução urbana. Bem, aí está, diesel versus gasolina. Tudo o que você precisa saber para fazer a escolha certa para você. Espero que este vídeo tenha sido útil. Por favor, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal para mais vídeos informativos.